Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de literatura aqui do nosso canal. Então gente, nas últimas aulas que eu passei para vocês da literatura do primeiro ano e também para o pessoal de revisão que vai fazer a ESA, nós trabalhamos com gêneros literários. Os gêneros literários são aquele conjunto de características, né, que permitem enquadrar um texto em um gênero ou não. Em um vídeo anterior que eu já publiquei no meu canal, eu falei sobre o gênero lírico para vocês, que é aquele que deriva de uma lira, que era uma espécie de harpa, né, tocado pelos grandes poetas da antiguidade clássica, e também remete ali a toda a questão do amor, da saudade da mulher amada. No material de hoje que eu trouxe para vocês, nós vamos ter um pouquinho aqui do gênero épico, que é o que eu vou trabalhar com vocês. Aqui nesse slide aparece para vocês a divisão, para vocês terem a noção de que os gêneros literários são divididos em três: lírico, épico e dramático. O épico tem uma subdivisão depois em narrativo. Nós vamos ver agora o que ele trata a respeito aí do gênero épico. Aqui só para vocês saberem também que dentro dos gêneros literários nós temos a questão das obras que se dividem quanto a forma e conteúdo. A forma é para vocês saberem se é um texto escrito em verso ou prosa, é a estrutura. E o conteúdo são os temas, os assuntos, os gêneros que nós estamos trabalhando ali. Tá? Na sequência, agora, nós vamos ver o que diz o gênero épico. É contada uma história, a história é narrada, a história é contada. O lírico apresenta ali as emoções. E o dramático, o exemplo principal é o teatro. Mas o lírico e o dramático a gente vê numa outra oportunidade. Vamos ver agora no próximo slide o que diz a respeito do gênero épico. Aqui uma imagem para vocês, representando ali o início do gênero épico. É o gênero mais antigo da humanidade. E aqui algumas características, pessoal. Textos escritos em versos. O narrador é um narrador observador, ou seja, ele apenas narra o que está sendo passado ali. Por isso que nós dizemos que é uma narrativa, um narrador em terceira pessoa. Narração de histórias de um povo. E aqui, entre as características principais, apresentam ali a narração de aventuras, de guerras, de viagens, gestos heróicos e um tom de exaltação e a valorização dos heróis, né? A valorização dos heróis e seus grandes feitos heróicos. Por isso, o épico, o maravilhoso. Um exemplo de gênero épico, nós temos a Odisseia, tá? Ali, que ali representa a questão da mitologia também, né? Os aspectos relacionados à mitologia greco-romana, a grega. Essas questões aí da mitologia também entram dentro dos aspectos do gênero épico. Apresenta também sequência, fatos interligados, fatos vividos por personagens, tempo e espaço e fatos contados por um narrador. Por isso que depois, mais recentemente, o gênero épico é chamado de narrativo. Na sequência, nós vamos ter aqui, ainda sobre o gênero narrativo, né, que é o chamado mais recentemente. O foco narrativo, que é o ponto de vista, o narrador, que vai ser aquele que vai narrar os fatos. Aí, no caso, vai ser em primeira pessoa ou terceira pessoa. A diferença é que o narrador de primeira pessoa, o narrador de primeira pessoa, ele é um narrador personagem, ele participa da ação. O narrador de terceira pessoa, ele apenas narra os fatos sem participar da história. O narrador é um elemento da estrutura narrativa, ele não é o autor do texto, ele apenas narra o que está sendo contado ali. Como eu falei para vocês anteriormente, narrador personagem é aquele que está em primeira pessoa. O narrador pode ser uma das personagens. E o de terceira pessoa, ele apenas observa, não participa da história, apenas relata os fatos que estão sendo narrados. Os elementos da narrativa ainda, gente, personagens, são seres criados pelo autor. São representações fictícias de seres humanos e podem ser descritas do ponto de vista físico e psicológico. Então, são seres criados pelo autor. O enredo, que são os fatos que estão sendo narrados ali, né? A sucessão de fatos, aventuras, peripécias e conflitos, organizados de forma coerente e lógica. Enredo é o mesmo que argumento, intriga ou trama, é o que prende o leitor no texto. E a partir do enredo podemos chegar ao tema, o motivo central do texto, tá bem, gente? A tensão narrativa, que é o momento mais importante de um texto narrativo, é o clímax, é o ponto mais alto da história, que é chamado de tensão, clímax, que depois do clímax vem um desfecho que já se encaminha para o final da narrativa, tá bem? O tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. O cronológico é aquele que aparece em formato de séculos, de datas, vai ter uma referência a isso na história.
e o psicológico, que é relacionado mais ao interior, às memórias, a parte mais subjetiva, reflexiva dos personagens. Ainda também dentro dos elementos da narrativa, nós vamos ter o espaço, que é o cenário, que é onde se passa essa história que está sendo contada ali pelo narrador. Tá? E ainda nós vamos ter aqui dentro do gênero épico e narrativo, um resumo para vocês, as formas que são as epopeias e os poemas épicos. As epopeias, os romances, novelas, contos, crônicas, as fábulas, que são os textos relacionados ao gênero épico ou narrativo. Predominância da objetividade, a verossimilhança, que é aquele aspecto parecido com a verdade. Narra sempre alguma coisa. A epopeia vai narrar a grandeza dos heróis, tá? Símbolos de uma coletividade. E os romances, novelas e contos narram os conflitos entre os indivíduos e o mundo e consigo próprios. E também nós vamos ter os poemas épicos, que são aqueles poemas de valor local, ou seja, nós vamos ter 3 obras do arcadismo brasileiro que são poemas épicos: O Uruguai, Caramuru e também Vila Rica, que são considerados os grandes clássicos poemas épicos do nosso país na literatura brasileira. Ok, gente? Uma boa tarde para vocês e até a próxima aula.